70% dos brasileiros estão incorporando regularmente a carne em suas dietas e continuam expandindo o consumo. Uma das razões é o baixo custo, dessa proteína em relação às outras. Essa é uma parte só do levantamento feito pela ABCS, a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos. Para comentar mais sobre esse estudo, nós vamos conversar ao vivo agora com a Tayara Beraldi, que é consultora da ABCS. Tayara, muito obrigado pela sua participação, pela presença aqui no nosso canal. Então, o que mais esse estudo revelou assim, de interessante, além desse aumento do consumo? Boa noite. Oi, Valteno, boa noite. O que a gente identifica, que dentro desse levantamento de tendências que a ABCS faz, ela faz um levantamento de tendências com diversos guias, com diversos comportamentos ali para guiar as estratégias de comunicação da cadeia de suínos, Essa foi uma parte da análise de pesquisas de outras instituições que permitiram que a ABCS analisasse essas mudanças, esses comportamentos e conseguisse recalcular a rota dela, Dentro dessa pesquisa, que foi uma pesquisa que a Sodexo fez, ela trouxe aí, mostrando que a nível mundial, os brasileiros, 90% deles querem comer mais saudável desde que tenha proteína, E 70% dos brasileiros consomem a carne regularmente. Então, a gente sabe que tem ali uma opção muito importante para a gente colocar a carne suína ali na cesta do consumidor brasileiro. Só para eu entender, Tayara, a pesquisa é mais abrangente, ela falou de proteína animal, Porque a gente está falando com vocês da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, que tem interesse nessa pesquisa, porque ela certamente leva aí a estratégias de propaganda, e a gente já vem crescendo nesse consumo. Então, o Brasil exporta, se não me engano, nós somos o quarto maior exportador de suínos do mundo, temos tendência de crescer nesse mercado. E a gente tem um fator que eu acho que é importante, que é a questão da sanidade, A gente está sempre cuidando dos rebanhos. Agora há pouco, hoje mesmo eu anunciei aqui 16 estados, mais o Distrito Federal, livres de febre aftosa sem vacinação. São esses elementos que vão agregando valor ao produto, Ah, sem dúvida. Quando a gente está pronto para entrar na cesta do consumidor, isso está considerado várias áreas, não somente a gente está também dentro desse universo positivo quanto à produção de suínos. A gente também tem que estar ali na ponta do consumidor preparado para atender essa característica. E isso já tem acontecido, Hoje, a carne suína, ela é a proteína que mais cresceu de consumo na última década no Brasil. Enquanto houve a redução de consumo do boi, que está ali na casa de uns 34 quilos mais ou menos, e do frango, que está com uns 41 quilos, isso per capita, a carne suína cresceu mais de 50% na última década. Então, aquele consumidor que antes, ao longo de um ano, consumia uma média de 11 quilos, hoje ele consome quase, um pouco mais, na verdade, de 20 quilos por pessoa, Então, a gente já identifica uma mudança de comportamento e, na verdade, também uma estratégia de consumo que também tem sido desenvolvida pela ABCS nesse universo de proteínas. Cara, você acredita que o preço também tenha contribuído para isso? Com certeza, viu, Valteno? Quando a gente fala de preço, o preço é o primeiro fator de decisão de compra, E isso dentro do comportamento de consumo que a gente já identificou nos anos anteriores e que permanece em 2024, E a carne suína, ela tem essa vantagem nesse quesito. Então, de 9 a cada 10 consumidores estão adotando estratégias para reduzir custos. Então, para o nosso produto, não é apenas um ponto positivo, é uma característica que a gente pode explorar na hora de desenvolver técnicas e desenvolvemos aí estratégias. E a gente também tem o sabor, porque nem tudo é preço, Valteno? Então, os estudos nos revelam que até a pesquisa da Sodexo que a gente utilizou, o gosto ainda é muito relevante, Então, a gente sabe que a costelinha, por exemplo, é um dos cortes mais preferidos pelo seu sabor. Então, a gente alinha ali o conhecimento, olhando o preço, olhando o sabor e olhando também para o valor nutricional, que é o terceiro critério dessa compra. Então, a gente entende que o consumidor também está olhando para um corte com menos caloria, um corte com menos gordura, e a gente também trabalha, então, para passar essa comunicação para o consumidor, porque ele que é o decisor, A decisão está na mão dele ali. Quando ele chega diante de diversas proteínas, qual vai ser a escolha dele? E é todo esse entendimento que a gente trabalha para trazer
o consumidor no centro das decisões. Olha, eu sou um exemplo disso. Ontem mesmo, ontem ou anteontem, eu estava no supermercado e olhando lá na gôndola, na prateleira de proteína, eu vou levar uma de suíno. E eu vi que tinha lá, se não me engano, era colchão duro suíno, é isso mesmo? Já vem assim, bem... Então você tem cortes mais adequados, e acho que, além disso, da apresentação do produto, tem o esforço dos produtores na genética, né, para você produzir um animal mais voltado aí para esse tipo de consumo. Exatamente. Quando a gente nota que cada vez mais o consumidor está procurando um corte com menos caloria, né, com uma redução de gordura, a genética também acompanhou essa tendência, né? Então, há quase 50 anos atrás, quando a gente tirou o porco banha, né, e trouxemos o porco carne, que é o termo que a gente utiliza tecnicamente, a gente já vem respondendo ao consumidor para buscar dentro da genética algo que atendesse a ele. Né? Então, tudo isso faz sentido e tudo isso é uma estratégia. Né? E a gente tem que entender também como é que é essa compra do brasileiro, aonde ele compra, quais são os critérios de escolha dele, né? Quais gerações estão comprando o quê. Então, por exemplo, você tem uma geração que gosta de um corte mais tradicional, né? Uma geração que está ali procurando a confiança numa marca. Por outro lado, você tem ali uma força de uma geração que quer a inovação, que quer testar novos produtos, que quer testar novos sabores. E o papel aqui, quando a gente faz essa tendência, esse alinhamento de tendências para o comportamento, é saber qual caminho que a gente vai seguir, né? Para onde a gente vai explorar e aonde a gente vai encontrar oportunidades novas para desenvolver o espaço da carne suína. Claro, tudo isso envolve toda uma estratégia da gente também derrubar barreiras, preconceitos, ideologizações que são espalhadas com relação à proteína animal que é necessária. Então, talvez a gente está passando agora por um momento importante no Brasil, que é a discussão do Plano Nacional de Educação, que o Congresso está debatendo, e que a gente tem que retirar esses elementos que atrapalham o desenvolvimento do agro brasileiro e também ajudar as crianças desde cedo a saber o que é saudável. Então, às vezes, essa história não é nada contra quem é vegano, quem é vegetariano, etc., mas entender que a proteína animal faz bem à saúde também. Sem dúvida, grande parte desse trabalho é levar a informação, é levar a clareza sobre a qualidade do produto, né? Trabalhar o quanto ele faz bem à saúde dentro dos parâmetros nutricionais e lembrar que nós estamos focados, né? Grande parte do trabalho da ABCS, até na Semana Nacional da Carne Suína, é desenvolver o aumento do consumo do produto in natura, né? Aonde a gente sabe ali que a gente tem uma qualidade nutricional muito presente, falando de caloria, falando de concentração de nutrientes e tudo mais. Então, todas essas informações, elas impactam na decisão do consumidor. E quanto mais informação a gente tiver, quanto mais a gente disseminar a verdade sobre o nosso produto, quebrando essas barreiras, mais espaço a gente ganha na cesta, né? Na decisão de escolha desse consumidor. Então, é extremamente importante que a gente fale sobre isso e que a gente desenvolva cada vez mais espaço para a carne suína in natura. Brasil do tamanho que é, que a gente tem todo esse repertório de proteínas, a gente tem frango, tem bovinos, tem suínos e tem peixes. Então, talvez seja interessante dizer da diversificação do nosso cardápio, da nossa dieta num país tão grande, gigante como o Brasil, não é mesmo, Tayara? Exatamente. Quando a gente fala dessa diversidade, a gente está colocando a carne suína como uma das proteínas a serem escolhidas pelo consumidor. Então, a gente tem uma frequência de presença de proteína na carne do brasileiro muito alta. Né? Se a gente está dizendo que 90% considera consumo, né, ter uma alimentação saudável desde que tem a carne, a gente já está colocando ali a proteína como um fator, um produto decisório dentro do prato do brasileiro. Então, isso é muito positivo ao nosso favor. Né? Quando a gente olha para essas possibilidades que existem, o brasileiro está pronto para consumir mais carne suína, porque ele deseja consumir sempre proteínas. A questão é como a gente, do lado de cá, está compreendendo esse consumidor para fazer esse alinhamento entre o desejo e a compra. Então, esse universo está sendo sempre trabalhado e pensado para que a gente consiga aí entender esse consumidor, porque quando a gente fala de escolhas, a consequência da venda, ela está muito na experiência da compra.
E a gente colocando o consumidor no centro é que a gente vai conseguir atender, entender e também personalizar para que essa experiência ela seja positiva. Porque quando a gente está falando de proteína, a gente está falando de carne in natura comprada em supermercado, você está gerando uma experiência de compra desde o momento onde ele escolhe o produto até a finalização dele que se dá em casa. Então, não é só a jornada de compra, tem todo o processo de preparação para que ao final eu tenha uma experiência prazerosa com ele. E nesse sentido é preciso ainda incentivar receitas, né, cortes suínos. Você mesmo falou no início, né, o coxão mole. Poucos consumidores ainda conhecem essa versatilidade do produto suíno, né? Então nós estamos falando, saímos ali da bisteca e do pernil e passamos a colocar cortes como filé mignon suíno com uma frequência muito grande hoje no varejo brasileiro. Então, é ofertar para que essa experiência de compra seja positiva. Tudo isso termina ao redor de uma boa mesa, com o sabor, com as receitas, como você falou. Aliás, já fiquei com água na boca, Tayara Beraldi, consultora da BCS, falando aí sobre esse estudo. Para finalizar, bom, nós estamos na Semana Santa, o brasileiro tem um pouquinho de ainda, a gente tem essa questão toda do peixe e tudo mais, mas a partir de sexta-feira todo mundo já está consumindo tudo que vem assim de boa qualidade. Eu deixo para você aí um minuto a mais para você fazer as suas considerações, Tayara. Ah, que maravilha. Valteno, o que a gente entende é que existe a oportunidade para o consumo de todas as proteínas, né? E que o brasileiro, se ele quer ter essa opção na mesa dele, ele vai buscar a que melhor lhe convém. Então, quando a gente pensa em proteína, e a gente aqui no caso pensa em carne suína, a gente pensa então em como agregar os maiores critérios de compra para o nosso produto. Então, a gente vai agregar preço, a gente vai agregar sabor, a gente vai agregar qualidade, a gente vai agregar fatores nutricionais para que o nosso produto, quando o consumidor olhar, né, o nosso produto, eu falo carne suína, nossa, é brasileiro, né, não é só da ABCS, ele é do produtor, ele é do consumidor que está ali disposto a levar ele para casa. Então, quando a gente junta todos esses critérios, a gente vê que ele é uma ótima opção de escolha para o consumidor. Então, eu acho que se a gente conseguir gerar uma experiência de compra positiva, a gente vai continuar aumentando aí a carne suína na cesta dos brasileiros. Muito obrigado mais uma vez a você pela participação e explicação sobre esse estudo. Tayara, muito obrigado.